Bom, gente, vou começar devagarinho, já são 7 e 8, né? Vou começar, como eu sempre faço, aguardei um pouquinho. Bom, como vocês puderam ver nos slides que eu encaminhei, né? O tema da aula de hoje é transitividade verbal, é uma aula muito importante, porque amanhã nós vamos falar de pronomes oblíquos e eu preciso ter o entendimento do que entender essa questão da transitividade verbal. Por quê? Os pronomes oblíquos, né, pessoal, do caso oblíquo, eles têm a responsabilidade, a função de substituir os complementos dos verbos. E hoje a gente vai falar desse trânsito do verbo e o que complementa esses verbos. E aí, amanhã nós vamos falar da substituição desses complementos. Então eu tenho que entender bem sobre a questão da transitividade verbal, até porque na aula de quarta-feira nós vamos abordar regência também, verbal e nominal, que não deixa de estar também relacionado com a questão da transitividade verbal, ok? E aí, quando a gente fala de transitividade verbal, eu preciso primeiro entender algumas coisas, né? A gente tem a frase, a oração, ela tem uma ordem direta, eu já conversei sobre isso com vocês, né? E essa ordem direta inicia pelo sujeito, depois o verbo e depois os complementos. E a gente vai fazer um estudo hoje dos verbos, vamos entender esses verbos. Mas claro que eu preciso ter um olhar atento para o sujeito. Por quê? A gente já viu concordância verbal e a gente percebeu que o nosso verbo, ele concorda em número e pessoa com o sujeito. O sujeito é aquele que faz, aquele quem ou o que o verbo faz referência. Olha para o verbo, veja ao que ele se refere ou ao que ele está fazendo referência e você vai identificar o sujeito. Identificou o sujeito, tudo que sobra dele a gente reconhece como predicado. Então imagine que eu tenho uma frase como: o menino saiu cedo de casa. E aí você tem o verbo saiu, né? Quem saiu cedo de casa? Esse verbo faz referência a quem? Ao menino. Então, o menino é o sujeito. O que sobrou desse sujeito? Saiu cedo de casa. Saiu cedo de casa é o nosso predicado, ok? Então, veja que a gente vai fazer um estudo dos verbos que se encontram dentro dos predicados, ok? E aí a gente tem aí, olha, no slide o exemplo: o rapaz apaixonado enviou rosas à namorada. Aí você olha para o verbo enviou, né? Quem enviou rosas à namorada? Esse verbo está falando de quem? Está falando do rapaz apaixonado. O rapaz apaixonado é o sujeito. O que sobrou? Enviou 100 rosas à namorada. Isso é o predicado. Embaixo, houve fraude eleitoral no Paraná. Eu não sei se vocês lembram ou se tem anotado aí no caderno de vocês, mas eu conversei com vocês sobre o verbo haver. Eu disse que esse verbo é perigoso, né? Ele cai muito no concurso público e eu preciso ter algumas informações sobre esse verbo. Primeiro, o verbo haver, ele significa existir, acontecer ou fazer, no sentido de tempo passado, há 10 anos, faz 10 anos, no sentido de tempo passado. Quando o verbo haver tiver esses significados, ele não tem sujeito. É o que acontece nesse exemplo que eu coloco aí para vocês. Houve fraude eleitoral no Paraná. Existiu uma fraude eleitoral no Paraná. Veja que o verbo haver está no sentido de existir e verbo haver no sentido de existir não tem sujeito. Aí você me pergunta, tá, William, se não tem sujeito, como é que eu vou saber o que é o predicado? É tudo. A gente não acabou de ver que tudo que sobra do sujeito é o predicado? Então, se eu tenho uma frase que não tem o sujeito,
Essa frase inteira é o predicado. Que outros tipos de frases o William não tem sujeito? A gente estudou isso em concordância verbal. Quando a gente viu o verbo a ser, referindo-se a horas e datas, são 10 de março, são 2 horas da tarde. Veja, o verbo ser, referindo-se a horas, a data, até a distância, né? São 20 quilômetros até lá. Essas frases não têm sujeito, então elas são plenamente predicados. Então, o que eu preciso entender aqui nesse momento? O que é um predicado? E o que é um predicado? É tudo aquilo que sobra do sujeito. Eu encontro o sujeito, o que sobra dele é o predicado. Muito cuidado, que em algumas provas, esse predicado ele não vem na ordem direta. A gente tem aí propositadamente uma frase fora da ordem direta para te confundir. Exemplo, amanhã, vírgula, todos os alunos, vírgula, terão aula. Amanhã, vírgula, todos os alunos terão aula. Coloca a vírgula no final. Amanhã, todos os alunos terão aula. Aí você pergunta, qual o sujeito? Estou falando do verbo, né? Terão, quem terão, né? Terão está se referindo a quem? Aos alunos. Então, todos os alunos é o sujeito. O que sobrou? O amanhã que está na frente, e depois vem uma vírgula, e sobrou terão aula. Então, qual é o predicado dessa oração? Amanhã terão aula. Porque as pessoas costumam achar que o predicado é aquilo que está depois do sujeito. Não. Localizou o sujeito. Ele pode estar no começo, ele pode estar no meio, ele pode estar no fim. Independentemente de onde ele esteja, tudo que sobra dele é o predicado. Entenderam o que eu quis dizer? Como identificar os predicados achando o sujeito. Porque tudo que sobra desse sujeito é o predicado, tá? Por que você está falando isso, William? Porque eu vou falar de verbo. Os verbos se encontram dentro do predicado e, dependendo do tipo de verbo, esse predicado pode ser verbal, esse predicado pode ser nominal, ou este predicado pode ser verbo nominal, tá? Então, primeiro a gente precisa aprender os tipos de verbos para depois começar a tentar identificar esses tipos de predicado. Bom, eu vou dizer para vocês que existem 2 grupos de verbos. Os verbos que são significativos e os verbos que são não significativos. Ai, Lívia, o que é um verbo significativo e o que é um verbo que não é significativo? Acho que o próprio nome já nos dá uma ideia, né? Existem verbos que têm uma noção de significado. E existem outros que não dão uma noção de significado. Exemplo, do verbo ser. O verbo não nos dá um significado se ele não tiver acompanhado de complementos aí, né? Seja anterior ou posterior. Agora, se eu falo trabalhei, olha esse verbo como que ele é repleto de sentido. A gente sabe o que é trabalhar, a gente imagina o que é trabalhar. Mas quando eu falo para você o que é? Não tem uma imagem, nós não temos uma imagem acústica do mas nós temos uma imagem acústica do trabalhou. Sorriu. Eu tenho uma imagem acústica do sorriu. Agora, preste atenção nesse verbo. Ficou. Está, por exemplo. O verbo está. Está não nos dá uma ideia de sentido e significado se ele estiver solto. Mas o sorriu, o andou, passeou, viajou, brigou. São verbos de sentido, são verbos de significado. Então, existe um grupo de verbos que são verbos significativos e existem grupos de verbos que são não significativos. Bom, nós conseguimos analisar os verbos por essa noção que eu acabo de dar para vocês. Mas nem sempre eu preciso disso. Basta eu saber os tipos de verbos que existem.
Sabendo os tipos de verbos que existem, eu já sei imediatamente se ele é significativo ou não. Por quê? Porque existe um grupo de verbos que são significativos. São eles os verbos intransitivos, os verbos transitivos. Verbos transitivos e intransitivos serão sempre verbos de significado. Ah, William, então sobrou um verbo. Qual verbo que sobrou? O verbo de ligação. O verbo de ligação, ele é um verbo sem sentido. Então, ele é um verbo de não significado, ou é um verbo não significativo, tá? Deixa eu só apresentar para vocês outros nomes. Eu posso dizer que um verbo ele é significativo, mas eu também posso dizer que ele é um verbo nocional. O que é um verbo nocional? É um verbo que tem noção, uma noção de significado. Então você pode ver como nomenclatura verbos nocionais e verbos não nocionais. Vocês sabem que eu estou falando que os verbos nocionais são verbos significativos e os verbos não nocionais são verbos não significativos. Que verbos são os nocionais? Transitivos e intransitivos. E que verbos são os não nocionais? Os de ligação. Então, William, você está dizendo que existem 3 tipos de verbos? Sim, 3 tipos. Os transitivos, os intransitivos e os de ligação. Vamos entender o sentido de cada um. Primeiro, vamos entender a palavra transitivo. Por que deram o nome de transitivo? Porque tem uma relação com trânsito. Eu penso no trânsito do verbo, no caminho que o verbo faz até o seu complemento. Esse trânsito, ele pode ser livre, ele pode ser direto. E se o trânsito for direto, eu vou dizer que esse verbo ele é transitivo direto. Agora, eu tenho o verbo e eu tenho o complemento do verbo. O trânsito que o verbo faz com o seu complemento for indireto, significa que no meio do caminho há um obstáculo. E esse obstáculo eu chamo de preposição. Então, o verbo ele é transitivo direto quando o seu trânsito com o complemento ele é livre. E ele é transitivo indireto quando esse trânsito do verbo é impedido, né, por uma preposição, tá? Então, verbos transitivos são verbos que precisam de complementos porque ele precisa transitar, né? Não é só ele precisa transitar com um complemento para ter significado. Verbos que exigem um complemento para ter significado, que são os verbos significativos, são chamados de verbos transitivos. E por isso eles são chamados de verbos nocionais. Por isso eles são chamados de verbos significativos. Ok? Exemplo. Eu comi. Eu tenho sujeito e eu tenho predicado, comi. Você imediatamente deve ter se questionado. Tá, William, comer o quê? Por que vocês se questionaram comer o quê? Porque esse é um verbo que ele sozinho ele é vazio. Ele precisa de um complemento para ter o seu sentido pleno. Eu digo que eu comi lasanha hoje. Ok, agora você está entendendo, né? Se eu digo para vocês, gente, eu falei, note que falta algo para dar um sentido pleno para essa frase. Eu falei de você hoje à tarde. Agora eu completei o sentido do verbo. Esses verbos que exigem um complemento são verbos transitivos. Ele pode ser direto se o trânsito for livre, sem o impedimento de uma preposição. Como comer, por exemplo. Quem come, come algo. Comi lasanha. Note que não há nenhum obstáculo entre comi e lasanha, que é o complemento. É um trânsito livre, comi lasanha. Agora eu digo gosto. Eu gosto, eu preciso completar o sentido desse verbo. Ele sozinho é vazio. Eu gosto de chocolate.
Note que entre o verbo gosto e o complemento chocolate, eu tenho de. Eu gosto de. O de é uma preposição que faz com que esse trânsito não seja direto. Esse trânsito é indireto. Então, como você sabe classificar os verbos como transitivos? Primeiro, ele precisa de um complemento para ter um sentido pleno. Terceiro, ele pode ter um trânsito livre ou ele pode ser impedido por uma preposição. Se ele tem um trânsito livre, ele é transitivo direto. Se ele tem um trânsito, no meio do trânsito, um obstáculo, que é uma preposição, ele é transitivo indireto, ok? Nem sempre nós precisamos das frases para a gente observar isso, né? Eu posso pensar um verbo e perguntar para vocês: beber. Quem bebe, bebe algo. Bebo suco, bebo água, eu bebo vinho, eu bebo algo. Note que entre o bebo e o algo não tem preposição. Verbo transitivo direto. Eu escuto. Se eu escuto algo. Não tem obstáculo. Transitivo direto. Eu encontrei. Se eu encontrei alguém. Ou eu encontrei algo. Seja alguém ou seja algo, o trânsito é direto, não tem preposição. Precisei. Se eu precisei de algo ou de alguém. Note que agora o trânsito desse verbo com complemento é um trânsito indireto, porque no meio do caminho tem de. Vocês estão percebendo que os verbos transitivos precisam de complemento e para classificá-los entre direto e indireto, eu preciso olhar esse trânsito. Sem preposição, direto, com a preposição, indireto. Mas ainda existe um trânsito duplo, que pode ser direto e indireto. Eu digo, por exemplo, que eu enviei. Se eu enviei algo. O trânsito é o quê? Algo, direto. Eu enviei algo para alguém. Note que agora eu tenho para no meio do caminho, que faz o trânsito ser indireto. Então, eu vou chamar o verbo enviar de verbo transitivo direto e indireto, porque ele possui dois complementos. É um verbo que exige dois complementos. Eu envio algo para alguém. Claro que essa classificação vai depender do contexto em que esse verbo esteja inserido. Se eu digo, enviei a carta, enviei algo, preposição, verbo transitivo direto, perfeito. Eu enviei a carta para a minha avó. Note que agora eu usei dois complementos. Eu enviei algo, a carta, para alguém, para minha avó. Um verbo com dois complementos. Verbo transitivo direto e indireto. Ok? Como eu disse para vocês, os verbos transitivos eles exigem um complemento. Eu vou mudar esse complemento para o seu nome original, que são os objetos. Eu preciso muito que você entenda o que é um objeto. Por quê? Porque a aula de amanhã, quando você aprender os pronomes pessoais do caso oblíquo, você vai precisar identificar os objetos, porque os pronomes oblíquos têm a função de substituir esses objetos. Então, os complementos dos verbos transitivos são chamados de objetos. Claro que se o verbo ele é transitivo direto, ele vai ter um objeto direto. Eu enviei a carta. Enviei algo. A carta é o que está completando o verbo. A carta é um objeto direto. Enviei
verbo transitivo direto. A carta é objeto direto. Gosto de você. Se eu gosto de alguém, ok? Usei preposição, trânsito, indireto, verbo transitivo, indireto. De você, objeto indireto. É aquilo que completa o verbo. Entendidos sobre o verbo transitivo direto e indireto? Eu vou primeiro fazer uma visão geral e depois eu mostro as especificidades, tá? Alguém tem alguma pergunta dos verbos transitivos? Sim, Flávia. Boa noite. Tá. O verbo transitivo direto, ele recebe esse nome porque o trânsito entre o verbo e o complemento é um trânsito livre, desimpedido. Por isso eu chamo o verbo de transitivo direto. Não tem nenhum obstáculo no meio do caminho. Veja, eu encontrei alguém. Encontrei alguém. Não tem nenhuma palavrinha no meio do encontrei e nem no meio do alguém. Esse obstáculo que eu estou falando é uma preposição. Veja que esse verbo não tem uma preposição. É direto o verbo e o complemento. Encontrei meu amigo. Encontrei alguém. Verbo transitivo direto. Agora preste atenção no verbo necessitar. Necessito de alguém. Olha agora. Necessito alguém. Não, necessito de alguém. Eu coloquei um de no meio, que faz com que o trânsito não seja direto. Esse trânsito está sendo indireto, porque no meio do caminho tinha uma preposição. Tinha uma preposição no meio do caminho. Verbos que exigem uma preposição são chamados de verbos transitivos indiretos, porque tem uma preposição e atrapalha esse trânsito. Verbos que não exigem uma preposição no seu complemento são chamados de verbos transitivos diretos. Flávia, você conseguiu entender? Então, sim. O comecinho. Ah, sim. Sim. Ok. Comprei. Pensa no verbo comprar. Flávia, me responde. Quem compra, compra. Eu posso comprar algo, mas eu posso comprar algo de alguém. Então, uma frase, comprei um carro da Flávia. Você percebeu quantos complementos eu usei nessa frase? Comprei um carro da Flávia. Comprei algo de alguém. Você percebeu que eu tenho 2 complementos. Comprei algo. Verbo transitivo. Flávia. Comprei algo. Verbo transitivo. Direto. E aí, quando você fala de alguém, de alguém. Isso. Isso. Isso aí. Então, o comprar nessa frase é um verbo transitivo direto e indireto. Entendeu, Flávia? Pensa num outro verbo. Se eu digo para você, Flávia, carregar. Carregar é um verbo transitivo direto, indireto ou direto e indireto, Flávia? Quem carrega, carrega algo. Carreguei a mochila, carrego algo. Então, nessa frase, verbo transitivo, ótimo, não tem preposição. Então, a gente vai avaliando os verbos. Quantos complementos ele pediu?
Sem preposição? Ok, direto. Ah, com preposição? Indireto. Opa, pediu dois complementos. Um com preposição e o outro sem. Então, ele é verbo transitivo direto e indireto. Ok? Ok, gente? E todo verbo transitivo direto tem um objeto direto. Carreguei a mochila. Carreguei, verbo transitivo direto. A mochila, objeto direto. A primeira frase aí da Flávia, né? Comprei o carro da Flávia. Comprei algo que é o carro de alguém, que é da Flávia. Dois complementos. Verbo transitivo direto e indireto. O carro. Comprei algo, sem preposição. Objeto direto. Da Flávia. Lembrando que o da, dentro do da, a gente tem a preposição de, não é isso, gente? D mais A. Tem o D ali, preposição. Da Flávia. Tem preposição? Então, da Flávia, objeto indireto. Ok? E aí a gente vai para um agora que é intransitivo. Existem verbos que precisam de um trânsito, transitar com complemento para ter significado. E existem verbos que são intransitivos, que são verbos que não precisam desse complemento. Mas aí eu quero destacar para vocês, aí ensinar algo para que vocês não errem em concursos que são mais exigentes. A gente passa a vida na escola ouvindo a tia dizer que verbos intransitivos são verbos que não precisam de complemento. E isso nem sempre é uma verdade, não é isso? Eu digo para vocês, Maria chorou. Todo mundo entendeu. Perfeito. Olha que verbo pleno. Um verbo cheio de significado. E por isso os verbos intransitivos também são verbos significativos. São verbos nocionais. Ele tem uma noção. Parou ali e entendi. A bomba explodiu. Não preciso de mais nada. Ok, já entendi. Verbo intransitivo. Chegou o novo gol. Golfe. Presta atenção nessa frase. Por que eu coloquei essa frase aí? Porque muitas pessoas acabam se confundindo quando a gente faz aí uma inversão da ordem direta. Qual é a ordem direta, gente? Sujeito, verbo e complemento. Sujeito, verbo e complemento. Mas eu posso mexer nessa ordem. Eu posso colocar o sujeito no final, como eu fiz com essa frase. Chegou o golfe. O golfe não é objeto, não é complemento de chegar. O golfe é o sujeito. O novo golfe chegou. Eu estou falando do novo golfe. Então, ele é o sujeito. Então, gente, muito cuidado com frases que começam com verbo. Elas são perigosas, porque a gente tem mania de achar que frase começa com verbo, logo que vem depois é o complemento. E não é. Pode ser o sujeito. Por isso que eu vejo as pessoas errando a concordância. Já aproveito e volto na aula da concordância. Ai, chegou muitos livros naquela biblioteca. Chegou muitos livros. Olha que coisa horrível. Não chegou muitos livros. Eu estou falando de muitos livros chegaram. Então, chegaram muitos livros. Olha, existiu muitas inscrições. Não existiu muitas inscrições. Se eu estou falando muitas inscrições existiram. Então, existiram muitas inscrições. Então, eu estou chamando a atenção de vocês. Nem tudo que está depois do verbo é complemento. Eu tenho que ver se aquele verbo não está fazendo referência a algo, a alguém. Se o verbo estiver fazendo referência a algo, a alguém, isso é o sujeito. Se o verbo está precisando de um complemento para dar o seu significado, isso é um objeto. Ok? E quando eu falo de intransitivo nem tem objeto. Ele é um verbo de sentido pleno. Um verbo significativo. Só que as tias da escola, elas param por aí. Elas ensinam os aluninhos que os verbos intransitivos são verbos de sentido pleno.
Pausa. Guarda essa informação que eu vou falar de outro verbo para poder mostrar o que a tia faz para as crianças, tá? O outro verbo que existe é o verbo de ligação. O que é um verbo de ligação, gente? Outro erro que a tia da escola comete. Ela faz a criaturinha memorizar uma série de verbos. Ser, estar, permanecer, andar, ficar, viver, tornar e etc. E aí a criança memoriza aqueles verbos. E onde as crianças virem aqueles verbos, elas vão dizer o quê? Que aqueles verbos são de ligação. Só que, gente, existe algo que se chama contexto. A gente precisa analisar cada frase especificamente. Porque nem os verbos em si, eles nem sempre vão ser uma coisa. Eu estou ensinando para vocês o que é verbo transitivo direto, mas pode ser que um verbo que em um momento ele é transitivo direto, no outro é de ligação. Eu estou ensinando para vocês o que é um verbo intransitivo, que até então não precisa de complemento. Mas se eu acrescentar algo depois e mudar aí essa história, eu posso transformar um verbo intransitivo em um verbo de ligação, por exemplo. Vocês entendem que os verbos dependem do contexto para ser classificados? E aí quando a criança lá, a criatura, aprendeu que está é um verbo de ligação. E aí onde você vir o verbo está, na sua cabeça, esse verbo vai ser o quê? De ligação. Deixa eu colocar umas frases aqui, eu quero ver se alguém se sente capaz de me responder, tá? Deixa eu ver se vocês aprenderam isso na escola. Se a tia ensinou certinho. Nossa, tá grande. Aqui. Aqui. Pronto. Não. Esse. Olha só. Preste atenção nessas minhas frases. O barco virou no rio. Outra. O barco virou um lixo. Outra. O vento virou o barco. Ok? Então vamos lá. Alguém consegue classificar essas frases, esses verbos para mim? Eu tenho aqui. O vento virou no rio. O barco virou no rio. O barco virou um lixo. E o vento virou o barco. Vocês percebam que eu tenho 3 frases com o mesmo verbo. Alguém consegue classificar algum deles? Por exemplo, verbo de ligação. A tia ensina na escola que ser, estar, permanecer, andar, viver, tornar, virar são verbos de ligação. Aí a criança, a segunda frase, ele é um verbo de ligação. Ok, aqui eu tenho o virou como verbo de ligação. Opa. E os outros? Qual? Não. Os transitivos podem ser diretos. O intransitivo ele não se divide. É só intransitivo. Deixa eu colocar aqui. Tá, eu vou explicar depois. E o último. Opa, o que eu fiz?
E o último? Alguém? Transitivo? Direto. Olha só. O barco virou um lixo, tá certo. É verbo de ligação. Por quê? Aprende, põe na sua cabeça. Além de você memorizar os principais verbos, você tem que entender o que é um verbo de ligação. O verbo de ligação ele só serve para ligar. Ok, ele é óbvio, de ligação, mas você tem que saber o que ele liga. O verbo de ligação, ele liga o sujeito, ok, estou falando do barco, isso é o sujeito, a uma qualidade, a uma característica desse sujeito. Ok, um lixo, ele está ruim. Então, todo verbo que esteja entre um sujeito e uma qualidade desse sujeito, ele é de ligação. Eu estou feliz. Eu, sujeito, feliz, uma atribuição a mim, uma característica minha. Ela permanecia calada. Ela, sujeito, calada, uma característica dela, uma atribuição a ela. O verbo só está sendo usado de ponte entre o sujeito e a sua qualidade. Eu vou mudar. Lembrando que, quando a gente estuda a classe de palavras, qualidade é adjetivo, certo, gente? Mas quando eu faço uma análise sintática, o meu adjetivo, a minha característica atribuída ao sujeito não recebe o nome de adjetivo, recebe o nome de predicativo do sujeito. Então, note que todo verbo de ligação, ele tem como, entre aspas, complemento um predicativo do sujeito. E o que é o predicativo do sujeito? Uma qualidade do sujeito, uma característica do sujeito, uma atribuição para o sujeito. O barco virou um lixo, o barco está ruim. Então, veja que virou está ligando o sujeito a uma atribuição, uma característica desse sujeito, verbo de ligação. Vamos agora para a última. O vento virou o barco. Se o vento virou, ele virou algo, né? Volta aí para a Flávia, né, Flávia? Vira algo. Não tem um obstáculo entre o verbo e o complemento. Então, esse verbo ele é transitivo direto. E todo verbo transitivo direto tem o que como complemento? Um objeto direto. Tá lá, o barco é objeto direto. Agora, a primeira não é verbo transitivo. Não é verbo transitivo. E agora? É o quê? Intransitivo? Por quê? Porque tem o sentido completo. Ah, é? Se eu tirar o no Rio, se eu tirar um lixo, se eu tirar um barco, todos eles vão ser a mesma coisa? O barco virou. Ó, nesse contexto. Não dá pra você entender que ele virou. Ok. Agora, ele virou. Quando eu digo no Rio, ela entende que nesse contexto ele simplesmente fez isso, né? Ele fez isso. A gente tem um significado nesse verbo. Mas a gente tem 3 frases diretas que a classificação é a mesma. E ela falou uma coisa muito boa. Nesse contexto, eu disse para vocês que vocês têm que olhar os contextos. Mas por que eu quero dizer assim? Se você só sabe do contexto daquele primeiro porque você leu no Rio, certo, Tatiana, né? Certo, Tati? Você só... Agora, se eu tirar o Rio, ele vai ganhar esse mesmo significado? Você vai saber que é disso que eu estou falando? Você entende que... sim, porque mas e o de baixo? Se eu tirar um lixo? Eu tô tirando... Então, a minha pergunta é, você não precisou, entre aspas, de um complemento para você entender? Você só entendeu porque você viu no Rio. Embaixo, você só entendeu porque você viu um lixo. É a mesma frase. O barco virou um rio, o barco virou um lixo. Mas se eu tirar no rio, se eu tirar um lixo, o verbo é de sentido completo? Ele precisou de um complemento. Entre aspas, tá, gente? Ele precisou de um complemento. O que eu quero contar para vocês?
Porque quando a gente faz essa afirmação categórica que o verbo intransitivo é um verbo que não precisa de complemento, ela não é uma afirmação 100%. Vocês estão vendo aqui. Porque se fosse, eu não precisaria falar no Rio. É diferente de eu falar assim, ele chorou. Não precisa falar mais nada. Ele chorou de manhã, ele chorou em casa, ele chorou na praia, não interessa. Ele chorou. Agora, se eu falar o barco virou vai ser sempre o mesmo virou? Não, porque ele embaixo virou um lixo, que é uma coisa. E em cima ele virou no rio, que é outra. Então, eu não posso dizer que virou é um sentido 100% pleno. Ele é um verbo que não precisa de complemento. Então, é muito perigoso afirmar isso para os alunos. O verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento. Para clarear mais isso, eu vou usar outro exemplo agora. Espera aí. Deixa eu inserir mais um aqui. Preste atenção nesse agora. Marina está contente. Marina, está na sala. E agora? Vamos classificar? Vamos classificar? Marina está contente. Bom, quem prestou atenção na minha explicaçãozinha aí, eu dei a chave da classificação desse verbo. Marina está contente. Alguém? Isso aí. Lembrando que verbo de ligação é aquele que liga o sujeito, que é Marina, a uma qualidade, a uma característica dela. Contente está se referindo a ela. Então, eu chamo isso contente de predicativo do sujeito, a qualidade dela. Ok? Perfeito. Embaixo, Marina está na sala. Marina, sujeito. Na sala é uma característica da Marina? Não. Então, você não vai me dizer que esse está é verbo de ligação. Já vamos voltar lá. Quando a professora fala para o aluninho que ser, estar, permanecer, andar, viver, tornar é verbo de ligação e ponto final. Não é bem assim. Ok, que eles são os principais. Eles são os principais, sim. Mas nem sempre eu preciso analisar o contexto. Na primeira, sujeito ligado à sua característica. Ok, verbo de ligação. Agora embaixo, Marina ligada a uma adjunta adverbial de lugar. Uma adjunta adverbial de lugar não é uma característica da Marina. Então, que verbo é esse? Esse é o mesmo verbo do virou no Rio, né? É o mesmo? Não, não é transitivo indireto. Ele é um verbo, intransitivo. Verbo intransitivo. Aí agora eu vou desconstruir aquilo que a professora às vezes fala na escola. Verbo intransitivo é um verbo que tem sentido completo, não precisa de complemento. Será que se eu falar Marina está, é um verbo de sentido completo? Não, não é. E nem sempre é de ligação. Então, tem duas coisas que eu preciso desconstruir. Que estar, permanecer, andar, virar, tornar, vai ser sempre de ligação? Não, depende do contexto. Só no caso em que estiver sendo ligado o sujeito à sua característica. Agora, e o William? Como você sabe que ele é intransitivo? Eu sei que ele é intransitivo pelo complemento. O que está completando esse verbo? E eu acabei de falar há pouco. Um adjunto adverbial. Nesse caso, é um adjunto adverbial de lugar, ok? Então, gente,
Verbos intransitivos são verbos de sentido completo e aqueles que são completados, o seu sentido ele é completado por um adjunto adverbial. Quer uma prova disso? Eu costumo dizer que o brasileiro ele é muito curioso, ele não se contenta com um verbo de sentido pleno. Para ele nunca vai ser pleno. Porque se eu vir, por exemplo, Vera, se eu falo assim para você, Vera, o Manuelzinho da padaria morreu. Tá bom para você, Vera? Você tem alguma pergunta? Ou você tem algum... Oi? Mas você está acompanhando, né? Que eu estou dizendo que eles são sim importantes você gravar. Você tem que saber, ok. Mas você tem que saber que nenhum verbo é para sempre o que você está memorizando. Você tem que analisar o contexto. O que você tem que aprender? Você já gravou os verbos, perfeito. Agora, o que você tem que aprender? O que é um verbo de ligação? É aquele responsável por ligar o sujeito a sua característica. É muito mais fácil que memorizar. Marta está feliz. Marta, sendo ligada à sua característica feliz, de ligação. Exatamente. Algo que seja predicado ao sujeito. Quando eu digo que é predicativo do sujeito, né, é porque a palavra predicado significa que se refere, está predicado ao sujeito, está se referindo ao sujeito. Contente está se referindo à Marina. Então veja que verbo de ligação liga sujeito à sua característica, uma atribuição a esse sujeito. É isso. Todos esses verbos que vocês estão vendo, ok, são de ligação, desde que estejam ligando o sujeito a uma qualidade. Agora, eu estou te ensinando que esse mesmo verbo aí, ele também pode ser intransitivo. E quando eles vão ser intransitivos, Vera? Quando eles estiverem ganhando um significado por conta de um adjunto adverbial. Lembra do advérbio? Eu digo, Vera permaneceu aflita. Isso é verbo de ligação, Vera? Sim, porque aflita é uma atribuição que eu estou dando a você. Ok. Vera permaneceu no quarto. Isso é verbo de ligação, Vera? É verbo intransitivo. Por que, Vera? Não, é isso que eu quero que você entenda. Ok. O primeiro você já entendeu que é a sua qualidade. E o segundo, por que ele é um verbo intransitivo? Porque Vera permaneceu na cozinha. Mas nem sempre vai ser um local. O que você tem que aprender? Porque o que está dando sentido para essa frase, William? É um adjunto adverbial. Nessa frase que eu usei foi de lugar, mas eu posso usar qualquer advérbio de lugar, de tempo, de modo, qualquer advérbio. Alguns não precisam. Vera sorriu. Você precisa de um advérbio para você entender a frase? É intransitivo puríssimo, né? Ele é sentido pleno. Mas quando eu digo Vera está, eu preciso completar essa frase, não tem jeito. Se eu completo com uma qualidade, Vera está bonita. Boa noite. Se eu digo que Vera está bonita, vai ser o quê? Ok, uma qualidade atribuída a Vera, ok. Mas se eu digo que Vera está na praia ou na casa da sua mãe, porque eu completei com um adjunto adverbial. Nesse caso, eu usei um adjunto adverbial de lugar. Ok, Vera? Aí a minha pergunta para você era assim, olha, eu estava falando que o brasileiro ele é curioso, ele nunca se contenta com um verbo intransitivo no verbo, ele sempre vai querer um complemento bendito.
Se eu te digo assim, Vera, o Manelzinho morreu. Pra você tá bom, Vera? Não, você vai fazer perguntas. Vamos lá, Vera. Parou. Se eu digo por quê ou de que ele morreu, adjunto adverbial de causa. Outra pergunta, Vera, ele morreu? Ele morreu de quê? Adjunto adverbial de causa. Outra pergunta. Ele morreu? Quando? Quando? Adjunto adverbial de tempo. Ele morreu onde? Adjunto adverbial de lugar. Ele morreu como? Adjunto adverbial de modo. Olha só, você tá vendo? O verbo morrer, ele é um verbo intransitivo. Mas se você vai completar o seu sentido, você vai usar o quê? O verbo intransitivo, ele só admite o quê? Adjunto adverbial. Entendidos? Vou fazer um esquema agora para iluminar um pouco mais. Deixa eu ver se eu ajudo. Eu sei que isso às vezes é novidade, é porque a gente passa a vida estudando uma coisa e os detalhes são ocultados da gente. Mas estou aqui para tentar clarear para vocês. Verbo transitivo direto tem o que como complemento, gente? Preciso da ajuda de vocês. Verbo transitivo direto sempre vai ter o que como complemento? Objeto direto. Ok. Verbos transitivos diretos vai ter objeto direto. Vamos lá. Verbo transitivo indireto vai ter o quê? Objeto indireto. Perfeito. Verbo transitivo direto e indireto vai ter o quê? Objeto direto e indireto. Ok. Verbo de ligação, gente, vai ter o quê? Sempre vai ter o quê? Como é que se chama a qualidade, a característica atribuída ao sujeito que eu falei para vocês? Aqui na análise sintática eu não falo adjetivo. Predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Não vou botar abreviado, senão não vai caber. Predicativo do sujeito. E aí eu vou para o último. Verbo intransitivo, gente. Bom, primeiro, ele pode não ter nada. Você entendeu? Aquele que tem sentido completo. Mas alguns vão ter o quê? O que complementa o verbo que já tem sentido, que é o verbo intransitivo? Adjunto. Isso aí, adjunto adverbial. Então, o verbo intransitivo pode não ter nada. Ele chorou, perfeito, entendi. Ele morreu, ok, entendi. Ele trabalhou, ok, entendi. Ele está. Espera aí, calma, que o está pode ser de ligação, mas também pode ser intransitivo. Quer ver uma coisa? Ele chegou. Ele chegou é o que, gente? Que verbo é esse? Eu acho que é transitivo, mas ele precisa de um adjunto, né? Sim, pode ter. Mas assim, se eu digo assim, ele já chegou. Ok, deu para entender, né? Ah, ele chegou. Dá para entender. Posso completar, mas dá para entender. Agora, ela chegou linda. Que verbo é esse? Ela chegou linda. Ah, tá vendo como que um verbo intransitivo às vezes pode se comportar como um verbo de ligação? Ela trabalha feliz. Ela trabalha feliz. O que eu estou mostrando para vocês? Não basta sair memorizando os verbos. Tem que analisar. Está ligando a uma característica, verbo de ligação. Está ligando a nada e eu entendi, verbo intransitivo. Está ligando a um adjunto adverbial, verbo intransitivo.
Está conectando com um objeto direto sem preposição, verbo transitivo direto. Está se conectando com um objeto indireto com preposição, verbo transitivo indireto. Ok? E aí eu vou voltar na questão do predicado, né? Eu disse para vocês que o predicado é o que sobra do sujeito. Se no predicado eu tenho um verbo transitivo direto, indireto, direto e indireto, e intransitivo, esses são os verbos significativos. Eu vou chamar esse predicado de predicado verbal. Se no meu predicado tiver um verbo de ligação, eu vou chamar esse predicado de predicado nominal. Agora, William, quando que o predicado é verbo nominal? Quando eu uso um verbo, aí, Vera, eu vou precisar dos verbos que eu pedi para vocês memorizarem, que os professores vivem pedindo para vocês memorizarem. Quando a gente usa um verbo diferente do de ligação, que são essas listinhas tradicionais, ser, estar, permanecer, andar, viver, tornar, etc., mas eu utilizo um outro verbo sendo conectado a uma característica do sujeito, a um predicativo do sujeito, esse verbo eu vou chamar de verbo nominal. O exemplo que eu falei agora, ela chegou bonita. Note que chegou não é um verbo vazio de significado, como estar, como permanecer, ou como ficar. Ele é, entre aspas, um verbo intransitivo. Mas nessa frase, ele se comportou como um verbo de ligação, mas ele não está naquela listinha, ok? Então, ele é um verbo de ligação, o feliz é um predicativo do sujeito, e o predicado vai ser verbo nominal, porque eu usei um verbo intransitivo como verbo de ligação. Entendido, gente? Classificação do predicado verbal, predicado verbo nominal e do predicado nominal. Vamos voltar para as frases que eu dei de exemplo. Deixa eu ver aqui. O barco virou no rio. Vamos lá, gente. Já vimos que aqui esse verbo ele é intransitivo. Por quê? Porque eu tenho virou e logo depois eu tenho adjunto adverbial, que é o responsável por dar o significado desse verbo. Agora, qual é o predicado aqui? Virou no rio. Ok, virou no rio é o predicado. Que tipo de predicado é esse, gente? Verbal nominal ou verbo nominal? Alguém sabe? Vou repetir. Verbos transitivos e intransitivos, predicado verbal. Verbos de ligação, predicado nominal. Verbos que não eram de ligação, daquela listinha, não eram, mas estão se comportando como verbo de ligação, são verbos que estão no predicado verbo nominal. Então, o primeiro tá certo. Verbo intransitivo, adjunto de nominal. Se é um verbo intransitivo, não tem dúvida. Predicado, verbal. A segunda, o barco virou um lixo. Verbo de ligação tem que predicado. Predicado, nominal. E o último, verbo transitivo direto. Verbo transitivo tem que predicado. Predicado, verbal. Verbos transitivos e verbos intransitivos, predicado verbal. Verbos de ligação, predicado nominal. E aí a frase que eu dei de exemplo, ela trabalha feliz. Ela trabalha feliz. Opa, feliz é uma característica dela.
Verbo de ligação. Verbo de ligação, feliz é um predicativo do sujeito, mas o verbo trabalhar em si, na sua essência, ele é um verbo o quê? Verbo intransitivo. Eu entendo, ela trabalha. Isso é um verbo intransitivo. Só que nessa frase ele está sendo usado como verbo de ligação. Então ele é um predicado, verbo, porque ele era intransitivo, nominal, porque eu usei um nome. Ok? Então, Vera, você não memorizou a listinha em vão. Por quê? Porque quando você perceber que algum verbo é de ligação e está fora dessa listinha, como trabalhar, que é um verbo significativo, morreu, que é um verbo significativo, sorriu, existem verbos que têm sentido. Só que eu posso usá-los com predicativos. Ok? Vamos lá. E aí, entendido as partes mais primordiais, vamos às especificidades que merecem atenção. Bom, eu já expliquei para vocês o que é o verbo transitivo direto. Eu expliquei para vocês o que é um verbo transitivo direto. E eu disse que os verbos transitivos diretos, eles têm sempre objetos diretos. E os verbos transitivos indiretos têm sempre objetos indiretos. Só que agora eu vou ensinar para vocês que, deixa eu voltar lá. Além do verbo transitivo direto ter um objeto direto, ele pode também ter um objeto direto pleonástico. Vou botar um acento, pleonástico. Além do verbo transitivo indireto ter o objeto indireto, ele pode ter um objeto indireto pleonástico. Essa palavra lembra alguma coisa a vocês que a gente já estudou, gente? Pleonástico? A gente já estudou uma coisa assim, não sei se vocês vão lembrar. O que é pleonástico? O que isso lembra a vocês? Muito bem. Uma figura de linguagem que a gente já estudou, que se chama pleonasmo. Pleonasmo é uma figura de linguagem responsável por uma repetição desnecessária de um termo. É uma redundância. Eu digo algo que não precisava. Entrar para dentro. Sai para fora. Veja, se sair só pode ser para fora. Então, não preciso para fora. Falar com a boca. Enfim. Por que vocês vão precisar lembrar disso? Porque existe um objeto direto que ele era desnecessário. E existe um objeto indireto que ele também era desnecessário. Ele é a mais. Então, quando eu digo que ele é pleonástico, veja, a faca encontrei-a, faltou um N, encontrei-a. A faca encontrei-a em cima da mesa. Vamos pensar no verbo. Encontrei. Encontrei o quê? Tem preposição? Não. Encontra algo. Verbo transitivo direto. Encontrou o quê? A faca. Objeto direto. E esse a que está aí? Encontrei a. Esse a é um pronome oblíquo. Ele não é a faca. Ele está repetindo. A faca encontrei-a. Esse a é a faca. Então, é como se eu falasse a faca duas vezes. Eu usei o objeto direto duas vezes. Esse a está sobrando. Então, ele é um objeto direto pleonástico. Ele é a mais. Eu poderia ter dito, encontrei a faca em cima da mesa. Mas eu preferi dar ênfase. A faca, encontrei-a em cima da mesa. Ok? Agora, o
que seria um objeto indireto pleonástico? Deixa eu encontrá-lo aqui, o indireto. Vou escrever. Achei aqui. Um objeto indireto pleonástico é a mesma coisa, só que com preposição, né? Porque ele é indireto. Vamos dizer aqui a mãe obedeceu-lhe prontamente. A mãe obedeceu-lhe prontamente. Obedeceu a quem? A mãe. Então, note que a mãe é o objeto indireto. O verbo é transitivo e indireto. Esse lhe obedeceu-lhe a mãe. Está repetindo a mãe. Ele é um objeto indireto. E aí a gente vai ver na aula da manhã esses pronomes, né? Oblíquo. Por isso que eu falei que é importante aprender o que é um objeto. Porque amanhã nós vamos aprender a fazer as substituições. Substituir esses pronomes oblíquos substituir os objetos pelos pronomes oblíquos. Então aqui é como se eu falasse a mãe duas vezes. Então está sobrando. Esse lhe é um objeto direto pleonástico. Ok? Agora, temos o objeto direto e o indireto pleonástico. Mas o direto, para complicar a nossa vida, ainda tem um outro. Qual é o outro, Igor? É um objeto direto preposicionado. Ele vem de preposição. Ué, mas objeto direto tem preposição? Não. A gente às vezes usa no coloquial, no dia a dia, para dar ênfase. E quando a gente assim fizer, usar uma preposição com um verbo que não precisava de preposição, esse verbo recebe o nome de transitivo direto, ok, mas o seu objeto, como está com uma preposição, eu vou chamar de objeto direto preposicionado. Olha o exemplo. O Zé bebeu a cerveja. Quem bebe, bebe algo. Bebeu a cerveja. Agora, o Zé bebeu da cerveja. Ué, peraí, bebe algo. Mas eu coloquei um D, da cerveja, eu coloquei um D. Ok, o verbo continua sendo verbo transitivo direto, mas o objeto direto é pleonástico. É preposicionado. William, mas para que usa isso? Gente, uma das funções do objeto direto preposicionado é dar a ideia de repartição, de partitividade. Quando eu digo que o Zé bebeu a cerveja, a ideia é que ele bebeu toda a cerveja. Quando eu digo que ele bebeu da cerveja, ele bebeu parte da cerveja. Quer ver um exemplo? Comer. Comer é um verbo transitivo direto. Quem come, come algo. Vera comeu o bolo. Comeu, verbo transitivo direto. O bolo, objeto direto. Agora, Vera comeu do bolo que estava na geladeira. Comeu, a gente já viu que é verbo transitivo direto. Do bolo, todo verbo transitivo direto tem objeto direto, mas esse tem uma preposição. Então, ele é um objeto direto preposicionado. E é para dar a ideia de que a Vera não foi gulosa. Ela comeu só um pedaço, parte dele. Vera comeu do bolo que estava na geladeira. É diferente de a Vera comeu o bolo. Vera gulosa comeu o bolo que estava na geladeira. Agora, a Vera comeu do bolo que estava na geladeira, ela comeu parte do bolo. Então, esse objeto direto preposicionado, ele serve para dar a maioria das vezes, para dar essa ideia de repartição, ok? Agora, eu tenho também assim, amar. Amar é um verbo o quê, gente? Amar. Quem ama, ama.
Alguém. Quem ama, ama alguém. Não tem preposição. Verbo transitivo direto, sem preposição. Agora, devemos amar a Deus. Devemos amar a Deus. Olha a preposição. Quem ama, ama a alguém? Não. Quem ama, ama alguém. Verbo transitivo direto. A Deus, objeto direto. Porque todo verbo transitivo direto tem objeto direto. Só que esse é o objeto direto preposicionado. Eu usei uma preposição. Devemos amar Deus. Devemos amar Deus. A Deus é para dar ênfase, para destacar. Coloquial. Ok? Então, a gente tem 3 objetos. O verbo transitivo direto é o mais chatinho, né? Porque ele tem objeto direto pleonástico e objeto direto preposicionado. Já o intransitivo, ele só tem o objeto indireto e o objeto indireto e o objeto indireto pleonástico. Vou colocar uma frase para vocês me dizerem em complemento. Deixa eu pensar. A mim, ninguém me engana. Gente, isso aí, se eu fosse elaborar a prova, eu colocaria essa questão. A mim ninguém me engana. Tá por cabeça. Primeiro, vamos classificar o verbo. Alguém pode classificar para... Opa, o que eu fiz? Coloquei o endereço da nossa... Alguém pode classificar para mim o verbo? Isso aí. Quem engana, engana alguém. Ele é um verbo transitivo direto. Vou lá colocar. Verbo transitivo direto. Sabemos que todo verbo transitivo direto tem o que como complemento? Objeto direto. Onde está o objeto direto aqui, gente? Engana quem? A mim. Então, a mim vai ser objeto direto. Só que, o que você percebeu aqui nesse a mim? Ninguém percebeu. O que ele tem? Ótimo, ele tem uma preposição, o a. Se engana alguém, mas eu também não posso falar engana mim. Era melhor dizer ninguém me engana. Ok, isso tá certo. Agora, quando eu usei o mim, eu tive que colocar um a. Então, ele é preposicionado. É um objeto indireto, é um objeto direto preposicionado. Mas vocês perceberam, também está se referindo a mim. Então, ele vai ser o quê? Ele vai ter a mesma função. Qual é a função do a mim? Objeto. Não. Objeto direto, ok. Não, ele é o quê? Não, não é só objeto direto. Eu não falei a mim 2 vezes? Eu tenho que falar a mim 2 vezes? Pleonástico. Eu falei 2 vezes a mesma coisa. Vocês estão entendendo? Olha só que questão é essa. O verbo é transitivo direto, eu usei uma preposição no seu complemento, objeto direto preposicionado. Mas eu falei mim 2 vezes, então alguém está sobrando. Então, objeto direto pleonástico. Eu poderia falar a mim ninguém engana, ou poderia falar ninguém me engana. Baixa. Acho que o mais culto seria ninguém me engana. Porque esse verbo não pode usar preposição. Entenderam, gente? Papo cabeça é isso.
Amanhã nós vamos falar um pouco mais sobre isso, porque a gente vai ver os pronomes oblíquos. Alguém tem alguma pergunta? Vamos ver ali as frases, ó. Os decoradores enfeitaram o salão. O verbo é enfeitaram e eu tenho ali um complemento salão. Se enfeitaram, enfeitaram algo. O quê? O salão. Que verbo é esse? Verbo transitivo ou verbo intransitivo? Olha só que legal que esse exercício é só transitivo e intransitivo. Ele é transitivo ou intransitivo? Transitivo. Direto ou indireto? Enfeitaram algo. Direto. Ok. A próxima. As crianças brincam no parque. Transitivo ou intransitivo? Isso aí. E qual é a prova disso? Brincam onde? No parque. Adjunto, adverbial de lugar. Lembra que o verbo intransitivo pode ter o sentido pleno, mas também pode ser completado com adjunto adverbial. No parque, adjunto adverbial. Começou o festival de cinema. E agora, gente? É assim, porque na verdade é uma coisa só. Festival de cinema. Não são dois complementos, é um só, né? Tipo, começou o festival de cinema. Tô falando do festival de cinema. Só que eu coloquei essa pegadinha para vocês. Não é verbo transitivo direto. Você falou que é verbo o quê? Transitivo? Não é verbo transitivo. Na verdade, é um verbo intransitivo. Por quê? Quem conseguiu entender isso? Aham. Isso aí. Isso aí. E o festival de cinema não é objeto. O festival de cinema é o quê? É o, é o sujeito. O festival de cinema começou. Estou falando do festival do sujeito. Lembra quando eu falei para vocês, gente? Começou a frase com verbo para tudo. É para te enganar. Quando começa com verbo, eles fazem de propósito. Jogam o sujeito lá para frente para te confundir. Em questões de verbo, isso aí em concurso público é número 1. Que a maioria não se atenta a isso. Então, se você vir uma frase que começa com verbo, primeira coisa, qual é o sujeito isso aqui? O sujeito é ele começou o festival do sujeito? Não está falando dele. Está falando que o festival de cinema começou. Opa! Então, o festival de cinema é o sujeito, o verbo parou no verbo intransitivo. Pedro chegou ontem. E esse chegou? Intransitivo ou transitivo? Isso aí. Qual é a prova disso? Olha o complemento. Ontem. O ontem, quando, adjunto de quê? Quando, adjunto adverbial de tempo. Então, aqui é um exemplo de o verbo transitivo com tempo. Anoiteceu. Intransitivo, nem precisou de nada. Calmamente as pessoas passeiam. Passeiam. As pessoas passeiam calmamente.
Intransitivo. Qual é a prova disso? Quando você fala as pessoas passeiam calmamente, calmamente é o quê? Elas passeiam como? Calmamente. Adjunto, adverbial de modo. Isso aí. Preciso de ajuda. Transitivo. Transitivo. Esse aqui no caso, Indireto. indireto, tem a preposição. Gostamos da festa. Transitivo. Também transitivo, indireto, que tem a preposição. Alguém conversava alto na sala. Vamos provar. Prova disso. Isso. E logo depois eu tenho outro adjunto adverbial, né? De lugar, tá vendo, gente? Aí, ó. Verbos intransitivos podem estar sozinhos, mas também podem estar acompanhados de adjuntos adverbiais. E a última, ele pediu desculpa pelo seu erro. Transitivo. Transitivo também. Pediu algo que desculpas do erro, é transitivo direto. Ok, gente? Perguntas? A aula foi produtivíssima hoje. Dúvidas? Sem dúvidas? Então, eu vou encerrar a aula por aqui. Amanhã, lembrando, gente, que amanhã a nossa aula vai ser até às 20, porque eu tenho uma apresentação, uma palestra na faculdade. Aí, na outra semana, a gente faz mais meia hora, tá? E também nos outros dias eu posso ir aumentando um pouquinho, tá bom? Então, semana que vem a gente faz até às 9. É porque semana que vem... Isso. É isso mesmo. Terça-feira a gente estuda até às 9, tá, gente? Lembrem-se disso. Abraço, boa noite para vocês, viu? Tchau, tchau, gente.